Amém, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs. Começamos com mais um tutorial do alimento diário. Hoje nós vamos falar sobre o livro 6, que tem por título Afinal, o que detém o Anticristo, de autoria do irmão Pedro Dong. E nós vamos falar hoje sobre a semana 2, que tem por título o tema Aprendendo com a parábola da figueira. E na segunda-feira ele fala sobre a estrutura orgânica da igreja. E no primeiro parágrafo, como acontece em todos os alimentos diários, começa com um breve resumo dos dias que vai ser abordado, de segunda, terça até domingo. Por exemplo, aqui o título da semana é Aprendendo com a parábola da figueira. Nós temos aqui, como segunda-feira aqui, a estrutura da vida da igreja e suas tradições, né? É coberto pela segunda-feira. Depois, a importância de produzir frutos para Deus. E isso é também, né, é abordado na terça e quarta-feira. A história contemporânea do povo de Israel e a salvação de seus remanescentes. Aí os sinais da volta do Senhor, principalmente ligado a Israel. E por fim, a necessidade de viver sóbrio e vigilante para apressar a vinda do Senhor. Este último é abordado no dia de domingo, tá? Então, a estrutura da vida da igreja, nós sabemos que é obra de fé, labor de amor e a perseverança da esperança. Aqui, irmãos, nós temos, quando fala-se de estrutura, não é uma estrutura material sem vida, é uma estrutura orgânica, tá bom? E isso se refere à essência. A estrutura aqui está mais ligada com a essência. Essência está relacionado com a vida e natureza do nosso Deus, né? Então, tudo que provém daqui para frente é da essência da vida e natureza de Deus, que forma a nossa estrutura da vida cristã. E, basicamente, essa essência da estrutura cristã vem, nós vamos ver 2 Timóteo 2,15, 2 Tessalonicenses 2,15, o versículo aqui é: assim, pois, irmãos, permaneceis firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Então, preste atenção, permanecei firmes e guardai as tradições. Então, nós temos tradições que são as práticas que nós comumente realizamos na vida da igreja. E essas práticas vêm principalmente pela palavra. E essa palavra tem dois tipos de palavra. Palavra falada, por exemplo, nas conferências internacionais, e a palavra escrita, por exemplo, nós temos alimento diário e os livros espirituais. Então, eles dão-nos uma tradição, né, entre aspas, mas essa tradição é viva, né? A palavra que recebemos gera um viver, né? A palavra que recebemos gera um viver, né? Precisamos, então, focar na palavra profética, porque ela, quando chega até nós, ela não é uma coisa inerte, ela gera, né? Gera uma expressão, gera um viver. Então, nós recebemos a fé, né? A fé é crer no Senhor, aquilo que o Senhor fez por nós foi muito grande, nós estamos infinitamente gratos ao Senhor pela sua redenção que nos alcançou. E essa fé objetiva no início chega a nosso espírito, se torna uma fé subjetiva. E esta fé subjetiva, entrando em nós, através da nossa reação à palavra, então ela produz uma coisa seguinte, né, que vem a seguida,
que é o amor, né? Amor é a própria essência da natureza de Deus. Então, e por isso que se fala do labor de amor, né? Vamos voltar a ver, então, seguindo o imediato segunda-feira, falar sobre tradições. Aqui tem 4 itens da nossa tradição. Primeiro é invocar o nome do Senhor. Isso não pode terminar nunca, né? Sempre, dia a dia, precisamos invocar o nome do Senhor. Está em Romanos 10, 12 e 13. Segundo, ler, orar. Isso é super importante. Ler, orar, palavra. Ele deu um exemplo de Filipenses, capítulo 4, 4. Alegrai-vos no Senhor sempre. Então, como praticamos isso? Como é ler, orar? Você pega esse versículo e diz, alegrai-vos no Senhor. Sim, Senhor. Precisamos nos alegrar. É no Senhor. No Senhor nós temos a verdadeira alegria. Não a alegria que o mundo dá, mas a alegria que o Senhor dá. É uma genuína alegria. E assim você vai, né, tendo comunhão com o Senhor, usando as próprias palavras da Bíblia. E também tem uma prática que também é a nossa tradição, é falar e cantar hinos. Geralmente, hinos, né, não são apenas para ser cantados, mas nós devemos apreciar a letra de cada hino. É muito rico, porque tudo é baseado na palavra, né? Então, falar é falar uns com os outros, como Efésios 3,16 fala, Colossenses 3,16, falando entre si com salmos, cânticos, né, etc. Então, hinos também servem para estimular, para encorajar uns aos outros com as palavras escritas ali. E o quarto item são nossas reuniões. Não podemos parar de reunir-nos. As nossas reuniões são importantíssimas para nos manter na fé e que possa produzir um viver que é o labor de amor, não é? Então isso é muito importante. Vamos para terça-feira, que tem por título o labor de amor e a perseverança da esperança, né? Então aqui temos a labor de amor é um item essencial, está ligado com a vida e natureza de Deus. E a essência de Deus é o amor, né? Então nós temos algumas ferramentas que a gente utiliza na vida da igreja. Primeiro porque precisamos ter uma rede de cuidado em amor. Precisamos cuidar dos nossos irmãos, né, uns aos outros. Isso é uma expressão do amor, porque Deus cuida de nós, né? Devemos nos cuidar uns aos outros. Nós temos alguns serviços na vida da igreja que é decorrência desse labor de amor, né? Nós temos serviço de jovens, serviço de adolescentes, serviço de crianças, serviço de casais, GFCM, que é o Grupo Familiar de Cuidado Mútuo. Tudo isso faz parte da estrutura orgânica de amor na vida da igreja, estimulando-nos uns aos outros, né? Nós temos, para que possamos levar adiante esses itens de serviços, né? Nós temos palavras fundamentais, ou palavra fundamental, né? E a palavra profética. Alguns exemplos de publicações que fala da palavra fundamental por exemplo, Fundamentos da Fé Cristã. Nós já estamos no 3º volume, para quem acompanha, né? Isso faz parte da verdade básica, né? E depois nós temos Fundamentos da Liderança Cristã também. É um livro destinado aos líderes de como se deve proceder na vida da igreja, conduzindo os irmãos ao Senhor. Aí nós temos, ele continua terça-feira falando sobre perseverança da esperança. Através de muitas provações que nós vamos um dia encontrar-nos com o Senhor, né? Muitas provações, né? E essas provações, como diz em 1 Pedro 1, 6 a 7,
que tem como intuito, tem como objetivo de aumentar a nossa fé. Eu vou ser mais específico, tá? De aumentar o valor da nossa fé. O importante é o valor, né? Nossa fé, né? Pode ser qualquer fé aí, comum, mas o que diferencia é uma fé que tenha mais valor, né? Uma fé que tenha mais valor. E de onde se adquire esse valor da fé? É através de provações, através de passar por tribulações, porque quanto mais provação vem, mais tribulações vem, nós vamos ser mais resistentes, mais resilientes, né? Nós vamos estar suportando todo tipo de aflição, tal. Isso se chama de perseverança. Não desistir logo, mas é perseverar. Perseverar porque a nossa esperança é gloriosa. Cristo em nós, a esperança da glória. Então, dito isso, é extremamente importante, tudo isso é para aumento do valor da nossa fé, que é muito mais valioso, muito mais precioso do que ouro perecível. E aí, os sofrimentos e tribulações produzem a perseverança da esperança em nós. Aí, no finalzinho de terça-feira, podemos até emendar isso com o comecinho da quarta-feira, o assunto da quarta-feira. Ele fala assim, que uma palavra contra os judeus, né? Vamos ver, 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses 2:14 a 16, assim. Tanto é assim, irmãos, que vos tornastes imitadores das igrejas de Deus existentes na Judéia em Cristo Jesus, porque também padecestes da parte dos vossos patrícios as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus. Então, aqui nós vemos a oposição de judeus contra o Evangelho de Deus, contra a vinda de Cristo e a economia de Deus do Novo Testamento. E versículo 15, os quais não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas, como também nos perseguiram, e não agradam a Deus e são adversários de todos os homens, a ponto de nos impedirem de falar aos gentios para que estes sejam salvos, a fim de irem enchendo sempre a medida de seus pecados. A ira, porém, sobreveio contra eles definitivamente. Então aqui fala que os judeus, eles não gostam de cristãos, né? Eles rejeitaram o Senhor Jesus como verdadeiro Messias. Então eles são contrários ao Evangelho, são contrários à vinda de Cristo, são contra a economia de Deus. Então é um povo que nos odeia, né? Povo que odeia os cristãos. Entretanto, o Alimento Diário que nos adverte que não podemos considerar os judeus como inimigos, não podemos considerar Israel como inimigo, porque é importante, né? Porque no fim nós vamos ver no próximo dia que é a questão do remanescente, dos remanescentes, né? Deus cuida aqui dele, Deus cuida de Israel, não vamos fazer a justiça com as nossas próprias mãos, né? Então, quarta-feira, vamos para quarta-feira, nós temos aqui, então, como título, produzir frutos para Deus. Então, aqui nesse dia, falou para nós atentarmos um longo trecho que está em Mateus 21, né? Mateus 21 até, versículo 33 até versículo 43, são 10 versículos aí, que você leia com atenção na sua casa, então você vai ter uma noção, você vai ter conhecimento, né, do que está se falando. Por exemplo, eu falar do versículo
33, atentai noutra parábola. Havia um homem, dono de casa, que plantou uma vinha, cercou-a de sebe, construiu nela um lagar, edificou-lhe a torre e arrendou-a a uns trabalhadores, depois se ausentou do país. Então, esses arrendadores, esses que arrendaram, que o dono da vinha arrendou a uns trabalhadores, esses lavradores se referem à liderança do povo de Israel. Esse lavrador, depois, né, então, seguindo, Deus plantou uma vinha e entregou a esses lavradores. Eles deveriam devolvê-la a Deus com frutos. Deus quer frutos. E esses frutos, na verdade, são principalmente aquilo que Ele deseja que se produza na terra por meio do amor. Deus é amor. O fruto da vinha também é o amor. Mas, como diz no versículo 35 desse capítulo 21 de Mateus, fala assim: os lavradores, agarrando os servos, espancaram a um, mataram a outra e a outra apedrejaram. Enviou ainda outros servos em maior número, trataram-no da mesma sorte, e por último enviou-lhes o seu próprio filho, dizendo: a meu filho respeitarão. Então, a liderança do povo de Israel, que o Senhor arrendou para eles a vinha, mas Deus queria fruto, e eles não puderam produzir fruto para Deus. Então, Deus manda servos, né, para adverti-los, né, para cobrar frutos. Eles pegaram, espancaram um e mataram os outros. Aí, por final, o Senhor não teve mais jeito e envia seu próprio filho, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Eles então falaram: bom, esse é o filho, ele vai herdar toda a herança, vamos matar com ele e ficar com a herança dele. Foi o que aconteceu. Então, irmãos, isso é o que nos mostra como foi a liderança do povo de Israel naquela época. Né? Eles rejeitaram o Senhor e Deus quer frutos. E como Deus não achou frutos neles, então o Senhor está procurando em nós que nós possamos dar frutos para Deus, né? Graças ao Senhor, né? Então, só que nem todo o povo de Israel são ruins. Daqui em 2 Crônicas, né? 36, 15 a 16, aqui fala assim: o Senhor, Deus dos seus pais, começando de madrugada, falou-lhes por intermédio dos seus mensageiros, porque se compadeceram do seu povo e da sua própria moradia. Eles, porém, zombavam dos mensageiros, desprezavam as palavras de Deus e mofavam dos seus profetas, até que subiu a ira do Senhor contra o seu povo e não houve remédio algum. Então ele fala, explica também o Mateus 21, versículo 23. Com essa rejeição, o Evangelho de Deus chegou até nós. Rejeição de Deus, rejeição primeiro dos judeus ao Senhor Jesus Cristo, né? Então, eles rejeitaram, né? Então, Deus também os rejeitou. Então, esse Evangelho chegou até nós, os gentios. A igreja foi gerada com a morte e ressurreição de Cristo. Recebemos, o reino de Deus foi tirado do povo de Israel e entregue à igreja. Hoje é a vez da igreja de produzir frutos para Deus, graças ao Senhor. Então, aqui na quarta-feira, no final, aqui diz assim: devemos ter um coração puro e sincero diante de Deus, e assim viveremos com realidade a estrutura da vida da igreja, cheio de fé, amor e esperança, né? Aí nós vamos para quinta-feira, cujo título é A Correlação entre Israel e a Igreja. No Atos 4:10, né, aqui diz assim:
Tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes. Quer dizer, os judeus, se você estava falando para Israel, povo de Israel, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome este está curado perante vós. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. Veja só, né? Eles rejeitaram o Senhor Jesus, mas esse Jesus que eles rejeitaram se tornou uma pedra principal, pedra de esquina, uma pedra que leva, né, o edifício a ficar firme. Entretanto, o Senhor vai salvar os remanescentes, né? Vamos em Romanos, capítulo 9, 27. Diz assim: mas relativamente a Israel, dele chama Isaías, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente, né, é que será salvo. Então, o Deus ainda vai ser fiel à sua promessa e vai guardar o Israel, e porque no final um remanescente de Israel será salvo, né? Graças ao Senhor por isso. Então, versículo Isaías 10, 20 e 22 também fala assim: acontecerá naquele dia os restantes de Israel e os da casa de Jacó, que se tiverem salvado, nunca mais se estribarão naquele que os feriu, mas com efeito se estribarão no Senhor e o Santo de Israel. Os restantes se converterão ao Deus vivo, aos Deus forte, sim, os restantes de Jacó, porque ainda que o teu povo, ó Israel, seja como a areia do mar, o restante se converterá, destruição será determinado transbordante de justiça. Então, esse restante se refere ao remanescente. Aí nós temos alguns versículos para ver que dentro do povo de Israel, né, alguns são figos bons e outros figos ruins. Então, temos os figos bons e os figos ruins dentro do povo de Israel. Os figos ruins foram aqueles que rejeitaram o Senhor Jesus e foram contra Deus. Mas também tem os figos bons, que são os remanescentes, né? E quando o Senhor falou para Abraão que ele é o pai da fé, por ele nós somos, né, sua descendência da fé, e nós somos da descendência celestial de Abraão. São aqueles incontáveis estrelas do céu. Somos nós, né? Somos celestiais. Mas também tem outra descendência, que é a areia, como a areia da praia do mar, que se refere ao povo de Israel. Não é? Então, o Senhor ainda é fiel para com o povo de Israel, que no fim, não é, vai salvar o seu remanescente. Agora chegamos na sexta-feira, em um assunto extremamente importante, que é a volta do Senhor está próxima. E capítulo 24, 32, diz assim: aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já os seus ramos se renovam e as suas folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Então, nós precisamos, né, ter esse conhecimento. Quando o Senhor fala a parábola da figueira, a figueira é um símbolo de Israel. Quando nós vemos sobre figos bons, figos maus, então ali a figueira representa a nação de Israel, né? Eles crucificaram o Senhor, eles mataram o Filho de Deus, tal. Entretanto, o remanescente deles, que são os figos bons, né, serão salvos, né, graças ao Senhor.
Então aqui tem uma coisa que ele fala que nós precisamos ter uma mente sóbria aqui, né? Por exemplo, fala do caminho crítico. Caminho crítico é quando você vai fazer um planejamento de um projeto, você coloca um caminho mais difícil, né? É o pior cenário. Então você desenha o pior cenário, como se comportaria, tá? Por isso que no pior cenário, a vinda do Senhor está muito próximo. Se considerarmos que o Senhor, quando o Senhor faleceu, né, tinha aproximadamente 30 anos, né, o ano 30, então com 2000 anos o Senhor voltaria em 2030. Isso é um cálculo de acordo com o caminho crítico, né? Então, 2030. E vamos desconsiderar a última semana, né, de Daniel, então é 2023, né? Então, irmãos, o tempo está muito próximo, 2023, porque de 2023 até 2030 será a última semana né, que está escrita em Daniel, que é a última semana da história do povo de Israel. Então, ó Senhor Jesus, né? Então precisamos estar vigiando, né? Porque em 2026, 2027, vai haver um grande acordo com o povo de Israel, entre Anticristo, as nações e Israel, para uma trégua de paz de 7 anos. Por isso que em 1 Tessalonicenses 5,3 fala, né, de paz e segurança, por causa desse acordo que se faz. Mas aí, irmãos, é grande perigo de viver despreocupadamente. Nós não podemos tirar nossa atenção disso, né? Então aqui, enquanto se comia e bebia, de repente o Filho de Deus vem, né? Senhor Jesus, então nós precisamos colocar prioridades no Senhor, não mais nas nossas coisas. Preparar-nos para a volta do Senhor. Não sejamos como a história da rã, quando entra na panela de água, né? E aí no começo, com fogo, claro, fogo ligado, e no começo água fria, mas depois que a água começa a esquentar, tal, a rã se sente muito confortável lá, porque a água está morna, e ela nem percebe que depois, aumentando a temperatura pouco a pouco, ela vira uma rã cozida, né? Ó Senhor Jesus, que isso não aconteça conosco. Vamos nos despertar. Olha que as últimas palavras de sexta-feira, por isso essa palavra vem para nos despertar. Estamos muito próximos da vinda do Senhor. Ainda que cumpramos normalmente com as nossas responsabilidades de nossa vida cristã, precisamos viver apercebidos, né? Então, isso aí. Vamos para sábado, né? No sábado, aqui, no sábado nós temos o resumo, né? Da história de Israel, né? Aqui diz um resumo da história contemporânea de Israel. Bom, a nação de Israel perdeu-se no ano 70 depois de Cristo. Foi extinta já no século I, né? Por causa que o Império Romano, através do seu príncipe Tito, filho do Vespasiano, que é imperador da época, invadiu Jerusalém e acabou com a cidade, não ficou pedra sobre pedra, e expulsou o povo de Israel de lá. Então, desde então, o povo de Israel, por 2000 anos, sem ter uma pátria, ficaram perambulando, né, vagando entre outros países, tal, se enfrentaram muita dificuldade,
sem ter seu próprio lugar, né? Para se estabelecer com sua autodeterminação, como uma soberania de um país, né? Então, nesses 2000 anos, isso também é por causa da rejeição que eles tiveram de Jesus Cristo, era uma punição de Deus para eles. E nesse interim também houve história da Segunda Guerra Mundial, que o Hitler matou 6 milhões de judeus, né? Em 1948, 14 de maio de 1948, foi então criado oficialmente o Estado de Israel, baseado na resolução aprovada pela ONU no ano anterior, no ano passado, no ano anterior. Isso também, houve uma figura aqui muito importante para que isso acontecesse, foi um diplomata brasileiro, Oswaldo Aranha, que na época presidiu essa assembleia na ONU, né, para escolher, para votar se ia criar ou não o Estado de Israel. E a atuação desse diplomata brasileiro foi fundamental. Ele viu que não havia quórum, né, para ser votado naquele dia, então ele adiou a votação 3 dias depois, para que nesses 3 dias ele pudesse fazer lobby, né, conversar com os países para eles puderem votar em favor do Estado de Israel. Foi isso que aconteceu. Então, graças ao Senhor, e o povo, então foi criado o Estado de Israel desde 1948 e com muitas dificuldades, porque estão cercados de países árabes que são seus inimigos, né? Mas era para ser exterminado pelos vizinhos árabes. Entretanto, ainda hoje sobrevive o Estado de Israel por causa de Deus, por causa do Senhor, por causa da promessa que ele fez ao povo de Israel, e ele tem guardado o povo de Israel, né? Então, de qualquer maneira, lembra dos figos bons, né? Então, dentro da nação de Israel, existem figos bons que depois vão ser, né, os remanescentes. Só lembrando que os remanescentes de Israel, eles vão, então, serão como sacerdotes para ensinar o povo a como servir a Deus, como adorar a Deus. E nós, como os vencedores, nós vamos estar na parte celestial, né? Governando junto, reinando junto com o Senhor. E por fim, no dia de domingo, que é um viver sóbrio e vigilante, né? Então está em Mateus 24, 40 e 41. Ali nos fala que 2 estarão no campo, um será tomado e outro deixado. 2 estarão no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Isso quer dizer que é uma vida normal, não podemos dizer assim, o Senhor está voltando em 2023, já vai recomeçar a história de Israel, a última semana, o Senhor está muito perto, então para que eu vou fazer esforço aqui? Eu tenho dívida para pagar, vou parar de pagar dívida porque o Senhor está próximo. Eu vou parar de estudar porque o Senhor está próximo. Eu vou parar de... Não. Nós temos que levar uma vida normal, né, arcando com as nossas obrigações e responsabilidades, só que interiormente a nossa prioridade é a volta do Senhor. Aqui está a diferença, aquele que vive no Espírito, né? E novamente precisamos, para sermos guardados com esse ambiente, precisamos lembrar outra vez, né, da tradição, que são nossas ferramentas, que é invocar o nome do Senhor, que é ler, orar a palavra do Senhor, cantar e falar hinos,
né? Ir às reuniões da igreja, isso não pode nunca parar, né? Então, vamos para 1 Tessalonicenses, para as últimas palavras, e assim terminamos. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, fala muito da vinda do Senhor. Versículo 4 em diante. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Então, daqui que surgiu o título do dia, né? Que é o viver sóbrio e vigilante. Vamos vigiar, irmãos. Vamos praticar a fé, o labor de amor, a perseverança da esperança, tudo isso de maneira bem orgânica, usando as nossas tradições, né? Os itens que nós falamos, e aguardando a vinda do Senhor, não como filhos da noite, que eles ficam dormindo à noite. Nós não, devemos estar despertos, apercebidos. Vamos preparar-nos para a volta do Senhor, então, cuidando da nossa vida da igreja. Amém? Jesus é o Senhor.